Segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 2. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz assim: estou chegando lá. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, quantos anos atrás? Se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, mas Paulo diz: Deus sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que o tal homem no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Ele repete de novo: Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, do quais aos homens não é lícito de falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, serei nércio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou ouve. Interessante que o versículo 7, muita gente usa para defeito para o pecado, e o pau vai quebrar hoje aqui, meu irmão. E para que não me exaltasse, aí ele revela que é ele. Até agora ele estava falando na segunda pessoa: conheço um homem, Deus sabe. Conheço um homem, Deus sabe. Mas na hora de falar do espinho, aí ele resolve falar quem é esse homem. Diz assim: que para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Aí fala o espinho, está muito claro, a saber, um mensageiro de Satanás, que vinha me esbofetear, a fim de que não me exaltaste. E o qual eu orei 3 vezes ao Senhor para que desviasse de mim. E o célebre versículo conhecido, ele ouviu Deus dizer para ele: a minha graça te basta. A minha graça te, a minha graça te. Diga para o seu irmão: se for dando glória, você tem autorização para sentar. Que maravilha! Eu vou esperar quem quer ir embora para ir embora, quem quer ficar no WhatsApp falando não sei com quem uma hora dessa, desligar o celular. Vou esperar o povo que fica no conversa para cá, conversa para lá, fica caminhando para cá, caminhando para lá. Eu não canso ninguém pregando. Posso irritar a minha maneira de pregar, porque quem está na contramão não recebe o que eu prego, mas quem está na mesma linha recebe da glória. Então nós vamos fazer hoje aqui um desafio. Diga para a pessoa da direita ou da esquerda, você só vai falar isso para ele. Diga assim para ele: se a carapuça servir, o teu silêncio vai te denunciar. Eu quero pregar nessa noite sobre o tema em pouquíssimos minutos. Nem todos estão preparados para subir aos céus. Diga comigo: nem todos. Alto, diga: nem todos estão preparados para subir ao céu. Ok. Nós estamos falando de Paulo, um personagem emblemático, uma das passagens mais conhecidas que se refere a Paulo. A introdução do texto é muito claro. Paulo fala de uma experiência que ele teve, só que esta experiência trouxe um espinho na carne como um presente, e muitas revelações, indagações, que faz a gente pensar como foi, de que forma foi, o que Paulo passou na verdade, que espinho na carne era este, e que revelações poderosas foram estas que ele recebeu, em que ele não contou para ninguém naquele exato momento, para não se exaltar
ou que foi colocado nele um espinho na carne, para ele não se vangloriar. Essas são as indagações que a gente tem. Qual o espinho, que revelações são estas, e por que ele levou 14 anos para registrar isso. A primeira coisa que a gente aprende é que, antes de tudo, a gente precisa analisar o texto do versículo 2. O versículo 2, Paulo diz assim: como na segunda pessoa, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, faz tempo a experiência, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo, ele usa a segunda pessoa na narrativa bíblica para falar dele mesmo. Ele tinha tanto medo de ser cobrado sobre aquilo que ele estava escrevendo, ou ditando para alguém escrever, que ele fala na segunda pessoa: eu conheço um homem, mas eu não sei explicar se este homem foi arrebatado ou teve visões. O que eu sei dizer é que Deus sabe, e Deus me deu revelações poderosas. Quando Paulo falou isto, Paulo estava querendo dizer: quem fez tudo isso que eu tenho até hoje, de 14 anos atrás até a data de hoje que eu estou escrevendo essa carta para vocês, todo o currículo que eu galguei foi Deus que fez. Tudo que eu recebi foi Deus que me deu. O que eu sou, o que eu tenho, foi Deus que me deu. Se eu tiver que me gloriar, gloriarei no Senhor. Como é bom reconhecer que sem Deus a gente não faz nada. Como é bom guardar segredos do ministério e entender que o que nós recebemos foi Deus que deu. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus me trouxe de longe. Eu não estava em Campinas, eu estava mais longe ainda pregando, para dizer para você: o que você tem não foi o homem que te deu. O que você recebeu não foi o homem que te entregou. O que você está galgando no seu ministério não é mera casualidade ou coincidência. O que você tem foi Deus que te deu, foi Deus que te entregou. E dá glória a Deus quem quiser. Se Deus te entregou, ninguém toma. Você não entendeu? Você não entendeu? Se Deus te entregou, ninguém toma. Se Deus te entregou, ninguém toma. Se Deus te entregou, ninguém toma. Da glória é teu, ninguém toma. Pastor, eu quero um versículo na Bíblia. Ele veio. Eu quero um versículo na Bíblia que prova que Deus dá e não toma. Toma a Bíblia. Romanos 11, 29. Os dons e as vocações, eu gosto do plural, de Deus, são sem arrependimento. Deus dá e Ele não toma. Ele te deu e você não vai perder. Ele te deu, mas não vai tomar. O inimigo pode até tentar tomar, como fez com Jó, mas Deus vai dar dupla honra. 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 Deus vai dar. Quanta gente querendo arrancar o que Deus nos deu, não é? Quanta gente querendo arrancar o que Deus nos entregou. Quanta gente querendo tirar o que Deus confiou no nosso ministério. Tem gente que, se pudesse te matar, matava você. Tem gente que, se pudesse te derrubar, derrubava você. Pode não, consegue não. Pastor, por que que não pode? Por que que não consegue? Quem te deu foi Deus. Ele cuida daquilo que é dele. Diga só uma frasinha que eu disse que a carapuça serve, o silêncio denuncia. Diga só uma coisinha, só uma coisinha. Diga para a pessoa do lado assim, ó, só uma coisinha. Diga assim para ele: vem tomar não. O que Deus me deu é meu. O que Deus te deu é teu. Valoriza o que Ele te deu. Guarda as experiências. Tem a hora certa para contar. Enquanto isso, vai dando glória.
Segunda revelação, Paulo conta uma experiência de 14 anos atrás. Vamos lá? Paulo conta uma experiência de 14 anos Por que Paulo revelou 14 anos depois? Pergunta para mim, por que Paulo revelou 14 anos depois? Eu também perguntei isso para Deus. Ele podia revelar no primeiro ano de ministério, sim ou não? Por que 14 anos depois? Diga por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Falo não. Falo não. Paulo não falou antes. Paulo só falou 14 anos depois. É porque Deus estava querendo dar uma lição para nós. Duas coisas Deus estava dizendo para Paulo e para nós: a obra que eu comecei na sua vida, Paulo, não foi hoje. O que eu iniciei no teu ministério não começou nesse ano que você está vivendo. Não. O que eu tenho para você já faz anos que a minha obra já vem dado início no teu ministério. Para Paulo fazia 14 anos que Deus vinha lapidando ele da cabeça aos pés para ele ficar pronto. Para você eu não sei quanto tempo que Deus vem te lapidando, mas o final eu já sei, vai valer a pena, vai valer a pena, vai! Toma, sou de baraca, norema, uai. Deus está fazendo uma obra de tratamento no seu caráter há muito tempo. O Salmo 139:16, Davi disse: quando eu era uma substância informe, no ventre da minha mãe Deus me escolheu e determinou os meus dias sem que antes mesmo eles tivessem existido, e escreveu cada obra no seu santo livro. Deus escreveu a minha história antes que ela existisse. Quando a Bíblia diz em Apocalipse 22:13, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Quando a Bíblia usa o termo alfa e ômega, princípio e fim, Deus está dizendo: eu sou Deus que comecei, eu sou Deus que dei início, eu sou Deus que iniciei a trajetória. Fiquem tranquilos, eu sou Deus que vou terminar, eu sou Deus que vou executar, eu sou Deus que eu vou fazer, eu sou Deus que eu vou concluir. Ô pastor Abraão, Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, Filipenses 1:6, a obra que eu comecei, eu vou terminar, eu vou terminar. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus? Segunda revelação, porque Paulo contou 14 anos depois. Falo não. Falo não. Falo. Segunda revelação, porque Paulo contou 14 anos depois. Diga por quê. Paulo se converteu entre os anos 31 e 36 depois de Cristo. Ali tem uma soma para mais e para menos. Por que eu estou dando uma soma de diferença de 5 anos cronológicos? Por causa do erro do calendário gregoriano, ok? É só para mais, para menos. Paulo se converteu na década de 30 depois de Cristo. Quem me ouviu o que eu falei, diga amém.
ok? Para mais, para menos, é estatística tipo do IBGE, para vocês entenderem. Só que Paulo se converteu em Atos 9, e aí a Bíblia começa a construir uma história de Paulo na carta da igreja Galácia, ou seja, os Gálatas. No capítulo 2 Paulo fala isso, mas o capítulo 1, versículo 15 e 18 é muito claro. E quando a gente lê a carta à igreja aos Gálatas, no ano 49 depois de Cristo, Paulo conta que o ministério dele foi assim. Preste atenção que isso daqui é muito importante. Paulo diz assim, capítulo 1, versículo 15 e 18: depois que ele se converteu, ele ficou 3 anos no deserto da Arábia. Quantos anos no deserto da Arábia? 3. 15 dias em Jerusalém, 3 anos e 15 dias. Capítulo 2: e depois 14 anos, subi outra vez a Jerusalém. 14 anos com 3 anos no deserto da Arábia. Quantos anos de ministério? 17. Quantos anos de ministério? Quer dizer então que Paulo ficou 17 anos se preparando para fazer a primeira obra missionária. E tem gente que começa hoje, já quer ser alguém amanhã. Eu já disse, se a carapuça está servindo, o silêncio te denuncia. Paulo levou 17 anos aproximadamente para fazer a primeira obra missionária. 3 anos no deserto da Arábia, 14 anos esperando o momento do ápice do ministério. O rapaz começa hoje, já vem aqui para cima, quer ser alguém amanhã. A menina começa hoje, já quer se gabar amanhã, levantando esse queixo. Abaixa a guarda, vai pagar o preço, deixa Deus te quebrar. Tem gente que paga preço aqui em Diadema. Tem gente que está esperando a hora certa. Tem gente que espera. Ele macanto de baio em cima. Ele maio em cando em miai. Opa candore bachoma. Tem gente pagando preço aqui, tem gente pagando preço aqui, tem. Oh, Deus me trouxe aqui para profetizar. Aguenta mais um pouquinho, Paulo. A tua hora vai chegar. Vai. Trabalhando com o pastor César Cavalcante na FTB, respondendo dúvidas e perguntas ao vivo na rádio. E o povo acha que na rádio a gente fica escolhendo pergunta para responder. É ao vivo, não tem aquele negócio do preparo antes. Vai e vem. Tem bala na agulha? Vai. Não tem? Fica em casa. Teologia da FTB. E aí ligou um rapaz lá, e toda pergunta pentecostal eles mandavam para mim. Claro, né? Eles não iam mandar uma pergunta de teor calvinista para mim. Só armeniana, pentecostal. Aí eu ia lá e falava. Estou ali para defender o povo pentecostal clássico. Você é chique, dá glória, pentecostal clássico. Aí ligou um rapaz, lembra como se fosse hoje. Ele disse assim: pastor, tem pregador que sobe no púlpito e diz assim: olha, você tem que pagar o preço. Ele falando com esse teor de deboche. E o preço de Cristo na cruz do Calvário serviu para quê? Aí eu só olhei ele. Responde, pastor Maico Efraim. E aí, varão, o preço de Cristo na cruz do Calvário serviu para quê? Eu disse para ele: segundo Colossenses, serviu para cravar na cruz a dívida, para salvar os homens. Por isso ele morreu na cruz do Calvário.
Por isso que o sacrifício em latim é chamado sacrifício vicário, o sacrifício substituto. Cristo morreu na cruz no seu lugar. Se não fosse a morte dele, você não seria salvo. Se não fosse a redenção dele, você também não seria redimido. Se não fosse o perdão dele, você não seria perdoado. Se não fosse a misericórdia dele, você não estaria vivo. Glória! Tudo bem. Aí ele fez uma réplica, o pastor César, porque é assim que a gente trabalha. Mas e aí, varão, e o preço que os pregadores falam? Tem que pagar? Eu disse, claro que tem. Aí ele brincou comigo, não estou falando de oferta. Eu estou falando do preço. Ele perguntou com esse teor: preço, joelho, oração, leitura. E aí, paga ou não paga? Eu disse, se o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário me trouxe tantas vantagens, a ponto de eu ficar dormindo em casa até meio-dia, acordar meio-dia, sair pregando e as revelações vai descer do céu, eu não sei qual é o evangelho que esse rapaz aprendeu. Porque primeiro, José levou 13 anos para governar no Egito. Davi levou 13 anos para ser rei lá em Jerusalém, mas antes passou por Hebrom. Paulo levou 17 anos para ser lapidado e começar a ter o nome soprado. Quem é esse garoto para vir dizer que crente não tem que orar, não tem que jejuar, não tem que ralar? Está cheio de crente vagabundo da fé por aí. Não lê a Bíblia, preguiçoso. Fica copiando mensagem no YouTube. Não paga preço, não vai pro monte. Não tem joelho calejado. Aí vem Jesus e pagou o preço da cruz por mim. Você que não vai ralar não, vai pro deserto da Arábia. Se tiver que orar, eu vou orar. Se tiver que sofrer, eu sofro por amor ao evangelho. Atos 14, 22. É por intermédio de muitas lutas e provações que nós alcançaremos o reino de Deus. Está pensando que é de graça? Paga preço. As pessoas olham a gente lá na frente, mas não estuda a nossa história. Confúcio, que foi um filósofo chinês, ele falou um monte de besteira, mas tem uma frase que eu gosto: quer conhecer alguém? Estude o passado dessa pessoa. A pessoa olha para você, esse daí é sortudo. Sortudo nada, meu filho, pagou preço. Pagou preço. Passa a mão no joelho, vê se tem calo do preço pago. Porque a história diz que Tiago tinha a pele do joelho igual de camelo. Olha para o seu irmão, vê se o rosto dele é de alguém que está sofrendo as amarguras do deserto da Arábia. Agora eu quero que você profetiza com autoridade e diga para ele: a hora da recompensa está chegando. A hora da recompensa está chegando. Prepara para subir. Prepara para subir ao terceiro céu. Quem vai subir faz barulho de glória. Bacalabachora, bacalabachora. Muita gente precisa aprender com Paulo, que primeiro precisa pagar o preço, esperar a hora certa. Eclesiastes 3, tudo tem um tempo determinado. 1 João 5,14, se eu pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele me ouve. Paulo sofreu um espinho por 14 anos. Dá a entender
que ele não foi curado. E ele revelou no ano 55, 56 depois de Cristo, 14 anos depois, morreu no ano 66, 67 depois de Cristo, mais 24 anos. Gente, Paulo teve aí uns 30 anos, que quem sabe de sofrimento intenso no ministério. Não tem que pagar preço, bobão. Aprendemos aqui mais lições profundas. Falo não. Falo não. Tem gente que quer ir embora. Tem gente que está quieto, a carapuça está servindo. O espinho que Deus colocou na carne de Paulo foi colocado para moldar o ego de Paulo, para não me exaltar pelas excelências das revelações que eu recebi. Foi-me colocado um espinho a saber, um espírito, um demônio que vinha me esbofetear. Ego, você não é nada, Paulo. Quando Paulo achava que ele era, você não é nada, Paulo. Qual que é o espinho de Paulo na carne? Textualmente falando, é o esbofetear de um demônio. Eu defendo o texto. Qual que é o espinho de Paulo na carne, textualmente falando? O esbofetear. Diga comigo, o esbofetear. Isso é o espinho de Paulo na carne. Isso é. Só que existem pessoas que querem inventar espinhos na carne para defender práticas pecaminosas. O espinho que Paulo teve na carne, eu não tenho medo de afirmar, é tese minha e de muitos teólogos, foi cegueira, problema na visão, alguma coisa do tipo, porque em Atos 9 ele fica 3 dias sem poder ver. Gálatas capítulo 4 versículo 14, Gálatas capítulo 6 versículo 11 sugere que foi a vista que Paulo tinha problema com ela quando ele escreve a carta à igreja da Galácia. Então era para quebrar o ego, fortalecer, sem dúvida, a Paulo, porque em Filipenses 3 a gente vê Paulo com um currículo irrepreensível que dá água na boca. Mas em Jeremias 17 diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. E quando fala que enganoso é o coração do homem, não é o coração do teu irmão do lado, é o seu coração que te engana. Mas aí tem essa molecada de hoje que fica dizendo: o espinho de Paulo na carne era masturbação, porque ele escreveu: o que eu quero não faço, e o que eu faço isso não quero. Mas você é sem vergonha mesmo, né, meu filho? Eu já falei, ficou quieto, a carapuça está servindo. Esse dia eu vi um menino falando que Paulo era epilético. Eu falei para ele que neurocirurgião ele é, o neurologista sábio e entendido para qualificar Paulo com um problema neurológico, um dos homens mais sábios da Bíblia. Diz que Paulo tinha epilepsia a ponto das pessoas colocarem de lado, e Lucas tem que colocar um pedaço de madeira na boca para Paulo não morder a língua. Teve outro que falou que Paulo tinha aneurisma cerebral. Irmão, aneurisma é uma vez só, deu, cirurgia ou morre. Mas tem uns meninos, umas meninas, uns crentes por aí que fica falando que era a safadeza de Paulo na carne, era um problema carnal, sexual. Aí ele vai lá, cai, vê pornografia, se masturba, peca e fala: é um espinho na carne que eu tenho. Sabe o que é isso? Safadeza, sem vergonha.
escrito um mandamento para gentil, dizendo que todo crente tem que ter espinho na carne. Para com esse espírito de autocomiseração. Ai, essa dor que eu tenho é espinho. Você não sabe nem o que é espinho? Ai, eu não oro muito porque é espinho na carne. Ai, não leio a Bíblia porque é espinho na carne. Ai, tem hora que eu caio, depois levanto porque é espinho na carne. Ai, eu sou meio afeminado porque é espinho na carne. Isso é safadeza, isso é ser vergonhice, isso é falta de vergonha na cara. Toma respeito pela Bíblia, rapaz. Deixa Jesus libertar você. Deixa Ele te quebrar. Quem tem espinho na carne é Paulo. Eu não tenho espinho na carne. Quem tem é Paulo. Paulo é só eu. Você vê outra pessoa na Bíblia falando que tem espinho na carne? E por que para você virou doutrina? Sabe o que significa espinho? Estaca. Isso é espinho. Fixou, não sai mais. Para sempre. Espinho na carne. Vem com essa conversa para mim, vem. Vem que você vai ver. Espinho na carne. Em Atos 19:2 diz que os lenços e aventais de Paulo se fazia milagres não pelos objetos, que isso é fideísmo, que antepõe a razão, mas pela unção de Deus estava sobre a vida dele. Então a gente entende que Paulo só era o que era por causa de Deus. Quem concorda diz amém. Porque a vida toda ele teve um espinho na carne. Então era Deus dizendo para ele com o espinho na carne, João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Então não era um pecado, era uma ferramenta. Diga comigo, não era um pecado, era uma ferramenta. Deus estava usando a ferramenta de Paulo, chamado de espinho na carne, para lapidar ele. Paulo, eu te conheço, Paulo. Tu é orgulhoso, Paulo. Nariz empinado, Paulo. Você não vai para o inferno, Paulo. Eu não vou deixar o orgulho te derrubar, Paulo. Eu sou capaz de colocar um espinho na carne, mas eu te levo para o céu. Deus está lapidando você. Deixa Ele quebrar. Deixa. Quem me conhece sabe que a revelação do tema que Deus me dá, eu revelo no final da mensagem. Se eu vou revelar agora é porque chegou no final. Diga comigo, nem todos estão preparados para subir ao céu. Paulo falou ao terceiro céu. Cultura cristã até hoje é defendida. Existe uma raiz judaica que fala de 7 céus. Existe uma outra raiz que fala de 9 céus. Eu sou a favor da Bíblia. Eu acredito no terceiro céu. Ok? Ah, pastor, acredito no 7º céu. Vai levar um tempo para você chegar até lá. Eu prefiro ficar com 3, que a escada é mais rápida. 1, 2, estou lá. Paulo sobe aonde? Ao terceiro? Aonde estava o Senhor? Aonde estava quem? E ele teve revelações. Ele teve o quê? Revelações. Paulo sobe ao terceiro? Aonde estava o? E ele teve revelar. Mas quando ele
desce do céu, que ele subiu, ele recebe um espinho na carne. Porque nem todos estão preparados para subir ao céu. Paulo vê tanta coisa no céu que ele chama de excelência. E a palavra que aparece aqui no grego são poucas vezes no Novo Testamento, pelas excelências das revelações. Ele deve ter recebido coisas que nem escrita foram, foi guardada com ele. Ele levou para o martírio em Roma. E quando ele desce, ele é uma prova de que ele não estava preparado para subir lá. Por que subiu e desceu? Para dar para nós uma revelação, que nem todos estão preparados para chegar ao terceiro céu. Porque para chegar no ápice, precisa ser primeiro lapidado aqui embaixo. Para crescer, precisa diminuir. Para receber, precisa valorizar um pouco. Porque quem é fiel no pouco, sobre o muito Deus vai colocar. Tem gente que não está preparado para ter visões excelentes. Existe um pensador que disse assim: quer conhecer um homem? Todo mundo sabe, dê poder para ele. Durante anos eu sempre discipulei pregadores, sempre levantei com a ajuda do Santo Espírito de Deus meninos, meninas, homens, mulheres, para pregar o Evangelho, que se espelharam no meu ministério e até hoje se espelham. Inclusive existem pastores de igreja, pastores líderes de ministério, presidente de igreja, conferencistas. Isso daqui não é exagero não, isso daqui é um fato, ok? E sempre boa parte deles subia ao terceiro céu como um anjo. Porque quem sobe no céu, demônio não sobe nos céus. Pastor, mas lá em Jó que disse: quando os filhos de Deus se apresentaram a Deus, o diabo se apresentou. Quem foi que disse que para se apresentar a Deus eu preciso ir no terceiro céu? Essa apresentação não foi no terceiro céu, foi nos ares, foi em algum lugar, menos na glória. É um lugar onde Satanás se queima. É um lugar que ele foi expulso de lá. Inclusive João capítulo 3 diz que o único que subiu e desceu é o Filho do Homem. Só ele pode fazer isso, mais ninguém. Mas tem gente, não vou falar que essa vai doer. Falo não. A carapuça serve se você ficar em silêncio. Eu vou falar, mas vai doer. Tem gente que se subir ao céu como anjo, desce demônio. Sobe anjo, desce demônio. E é por isso que Deus não deixa subir. Porque se ele subir e tiver revelações excelentes, sobe o sucesso para a cabeça, e lá na frente ele vai cair. E Deus, por misericórdia, sendo onisciente, diz: daí você não sobe, daí você não sai. Mas tem outras pessoas não, que Deus sabe que se ele subir, ele desce. Se ele descer, ele sobe. Se ele subir, ele desce. Se ele descer, ele sobe. Será que tem alguém aqui nessa madrugada capaz de receber? Provérbios 18 e 12 diz que na frente da honra vai a humildade. Você sabe o que significa a palavra orgulho no português? É um conceito muito elevado de que alguém se faz de si mesmo alguém poderoso. Se orgulho. Eu conheço pregadores da minha geração que hoje prega, você não sente nada. E não foi o pecado que derrubou ele. O pecado veio depois do orgulho. Quem derrubou ele primeiro foi o orgulho. Depois o pecado só foi ele assumindo que era orgulhoso e que já estava caído. Deus me trouxe aqui para falar com gente humilde, que ainda vai subir ao terceiro céu. Mas tu não vai descer de lá com espinho e nem como um demônio. Tu vai descer de lá como um profeta para as nações.
Isso é glória a Deus de quem recebe. Eu não sei o que é glória a Deus. Pastor Abraão, eu vou profetizar. Só recebe quem dá um glória para explodir. Tira tudo que você tem no colo, que você vai pular para dar glória agora. Tira do colo que você vai explodir na adoração. Deus me trouxe aqui para pregar para humildes, homens e mulheres jovens que estão pagando preço ainda, para dizer para você: tu não vai subir ao céu como anjo e descer como demônio. Tu não vai subir ao céu normal e vai descer com espinho na carne, não. Tu vai subir ao céu, vai receber revelações, e quando descer na terra, vai ser profeta, vai ser profetizar. Quem acredita da glória? Quem acredita da glória? Você que vai subir no céu, cadê você? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode subir ao céu hoje? Quem pode subir ao céu e receber visões? Quem pode subir ao céu?